Olha, muitas cidades brasileiras estão passando por um processo intenso de verticalização, com a construção massiva de prédios cada vez mais altos. Uma pesquisa relacionada a isso, feita pela Universidade de São Paulo, mostrou que esse processo não garante por si só um crescimento no número de pessoas com moradia ou na oferta de espaços livres nas cidades. Esse é um assunto complexo e importante de ser debatido e por isso mesmo nós estamos recebendo agora o arquiteto do Conselho de Arquitetura do Ceará, Lucas Rosolini. Ô, Lucas, esse teu nome Rosolini vem de onde, Lucas? Isso, Tom, Lucas Rosolini. A gente, como bom brasileiro, a gente é bem misturado, né? Vários países vieram para cá. Esse aí vem de gente italiana. Eita, rapaz, então você tem um sangue bom. A Itália é um negócio espetacular. Lucas, e essa questão da verticalização? Eu só vejo a cidade crescendo para riba, lá para riba, é cada edifício. Rapaz, tem cada edifício sendo construído aqui em Fortaleza, que é uma loucura, né? Alto pra caramba, né, Lucas? Esse Sim, processo é sim. normal? O que traz de benefício ou não, Lucas? Esse debate aí. Bem, então, essa questão da altura, a gente tem que. O pessoal sempre tenta, é muito mais fácil exagerar para um lado ou para o outro, né? O pessoal sempre tem que dizer isso é bom ou isso é ruim. Não tem meio termo. Na verdade, tem meio termo, sim. Tá? Ah, Verticalizar é bom a gente adensar pessoas, porque a gente, por exemplo, a cidade gasta menos com transporte público, porque vai ter mais pessoas por metro quadrado, né? Vai ter mais pessoas nos quarteirões, sei. mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma área mínima por pessoa adequada, uma área mínima de iluminação, de ventilação dos apartamentos. A gente não pode ter muitíssimas pessoas umas próximas das outras, de maneira que a vida fique insalubre, que fique desconfortável, que tenha má iluminação, né? Como acontece em muitos assentamentos informais no Brasil. Por outro lado, também ter casas muito espalhadas, muito separadas na cidade também não é bom, porque aí você vai ter que ter mais custo de infraestrutura, por exemplo, de esgoto, de eletricidade. Se todo mundo tiver um terreninho isolado, você vai aumentar muito a superfície da cidade e vai ter mais custos. Então, sobre essa questão da altura, existem meios termos. Ali, já vou adiantando, existem edifícios de ao redor de 10 andares, que seria um número razoável para que a cidade tivesse uma dimensão compacta e saudável o suficiente. Esse debate, ele acontece no mundo todo, não é, Lucas? Sim, 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 com certeza. Sempre tem esse simbolismo dos prédios muito altos, que é interessante, né? Por mais que quando a gente começa a trabalhar e pensar muito sobre esse assunto, fica até mesmo um pouco infantil essa questão de ter que morar em um lugar muito alto para mostrar que você é mais importante do que os outros. E as empresas de construção se aproveitam desse raciocínio pueril de muitas pessoas, até mesmo milionários e que gostam dessa questão de se destacar nesses grandes empreendimentos, nesses grandes desenhos, quando na verdade são edifícios, claro, produtos imobiliários interessantíssimos, principalmente para quem vende, porque ganha bastante dinheiro por unidade, mas não é tão benéfico, não é muito benéfico para a cidade, realmente. Existem modelos muito mais simples que seriam muito melhor para a segurança da cidade, para a convivência entre as pessoas. Estou conversando com o Lucas Rosolini, ele é arquiteto do Conselho de Arquitetura do Ceará. Então, a pergunta seria mais ou menos assim: qual é a melhor solução diante desse quadro que aí está? Qual seria um meio termo, por exemplo, Lucas? Então, pronto, nesse artigo que eu dei uma lida também da pesquisa da Universidade de São Paulo, ela estuda modelos que aqui a arquiteto fala com a mão, né? Então, aqui na entrevista fica difícil a gente se expressar perfeitamente, mas vou tentar fazer quase que mímicas aqui e narrar essas volumetrias. Imagina um quarteirão. Se você tiver um edifício muito alto, digamos de 50 andares, você vai ocupar praticamente um quarteirão inteiro com esses 50 andares. E essa Isso. torre, quase sempre, vamos dizer que ela vai ficar ali pelo meio do terreno, de certa maneira. Ela, muitas vezes, aqui em Fortaleza, tem um hábito bem ruim, uma legislação que eu discordo totalmente, que permite que você faça 3, 4 andares de estacionamento e só lá em cima você faz o prédio.
você acabou de isolar completamente essa pessoa que mora nesse prédio do exterior. Então, se alguém for assaltado ali naquela porta daquele prédio, ninguém vai ver porque as pessoas estão todas a 4 andares de altura. Ninguém lá nesses 4 andares está olhando para a rua porque é um andar todo cheio de carros. Num edifício tradicional melhor, até mesmo para a segurança da cidade, você não teria essa torre isolada no meio. Vamos pegar o quarteirão e demolir esse prédio e fazer um outro. Você vai ter edifícios com talvez no máximo 10 andares. Ele não vai estar tão distante da calçada e no térreo ele vai ter várias lojas. Você pode reparar edifícios assim em alguns bairros de Fortaleza dos anos 70, 80. Então, quando você tem comércio nas lojas, você tem de dia pessoas caminhando ali por aqueles comércios nas ruas, o que traz segurança, certo? E às vezes até mesmo à noite, você tem um restaurante. Então, Tom, eu tenho certeza que se você estiver andando às 10 horas da noite numa rua, eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais seguro numa rua cheia de comércios do que numa rua só com prédios de apartamentos, porque esses prédios normalmente costumam ser murados e não tem nenhum contato com a rua. É Então, esse verdade. seria o modelo mais adequado para a cidade. É verdade, você tem razão. Eu tenho até medo de passar. Muitas vezes as ruas não tem ninguém na calçada, né? Como se não habitasse ninguém ali. É impressionante. Dentro desse planejamento da... Antigamente tinha, né, Tom? Tinha. Antigamente o pessoal sentava na calçada, todo mundo se Ah, conhecia, era uma vigilância saudável entre os é vizinhos. verdade. Ainda tem algumas ruas aqui em Fortaleza onde as pessoas colocam cadeira na calçada. Isso é uma exceção. Exceção das exceções. Mas tem. Por exemplo, na Rua Redenção, às vezes eu passo, tá lá o pessoal com a cadeirinha na calçada, batendo papo, aquele negócio todo. Agora, dentro desse planejamento que está sendo feito para cada cidade, com o seu tipo de planejamento, inclusive com a legislação. Qual o modelo ideal, então, o Lucas? Olha, para cada cidade vai ter um modelo mais adequado, tem a ver com a cultura, tem a ver às vezes com o relevo. Se a cidade for muito inclinada, eu não posso ter grandes blocos, eu tenho que ter talvez blocos mais estreitos que se adequam melhor ao relevo. Então, vamos dizer, um modelo mais próximo do ideal, um dos mais equilibrados, seria esse modelo, Tom, parecido. Vou dar um exemplo, tem muito no Rio são aqueles prédios que, em vez de ele ficar no centro isolado, ele é construído na borda do quarteirão todinho. Imagina que o meio do quarteirão fica com a área verde e o ao redor, a moldura, digamos assim, desse quarteirão vai ser toda de prédios. E no térreo você pode ter comércios, outras atividades que faz com que as pessoas, ao caminhar na calçada, tenha sempre contato com outras pessoas dentro desses ambientes fechados. Então, esse modelo realmente é poderia ser dito que é o ideal para você ter uma cidade mais segura, e densa, né? Razoavelmente densa, e distribuindo comércios e serviços também, para você não ter que pegar um carro, por exemplo, alguns bairros de Fortaleza, no Papicu, você tem que pegar um carro para comprar um pão. É, Quando eu era criança, não era assim. Quando eu era criança, eu morava no Passaré, eu caminhava 10 minutos, tinha a padaria, caminhava 10 minutos, tinha um mercadinho, caminhava 15 minutos, tinha uma farmácia. é E hoje não verdade. está assim. Esse foco de ou só residencial ou só comercial causa tanto o Papicu, que é deserto, não tem ninguém na rua, como o centro de Fortaleza, que é só comercial, que também não tem ninguém na rua depois das 6 da tarde, praticamente. Ô, Lucas, eu tenho visto aqui, já estamos caminhando aqui, já são 7h39, mas dá tempo. Eu tenho visto aqui, ultimamente, pelo menos nos edifícios que eu vejo, tem tudo. O edifício tem tudo. O edifício é construído, ali tem uma piscina grande, tem sala de cinema, tem academia, tem isso, tem aquilo outro, piscina para criança, parque não sei de quê, uma área grande. Aí o apartamento bem pequenininho. Às vezes até brinca. Pô, você vai dormir aqui é em pé, entendeu? Apartamento pequeno. Essa moda que tá aí, qual é a sua avaliação? Qual você faz analisando isso, hein? Essa tipologia era para ser usada, mas poderia ser usada como essas moradias provisórias, né? Mas o pessoal está querendo adotar isso como um estilo de vida moderno. E isso é um perigo. Nem tudo que é moderno é bom, né? A gente tem que lembrar que algumas evoluções não são pensadas para as pessoas, são pensadas ou só para o lucro, ou só para aproveitar mais o terreno. E então, ao mesmo tempo que você tem essas unidades muito pequenas, você não tem ventilação, você, por exemplo, não tem onde guardar coisas. A gente, eu não quero que as pessoas sejam acumuladoras, mas
Eu conheço pessoas que moram em apartamentos que eles não têm onde guardar muitas coisas, por ser tão pequeno. Então, é importante racionalizar as habitações, mas a gente não pode só maximizar o lucro, né? Porque muitas vezes algumas empresas preferem construir muitos apartamentos pequenos porque eles ganham mais. Não é Isso. porque eles querem ajudar a vida das pessoas, né? Então, esse é um problema e por isso que tem que existir legislação que dê limites a essas áreas mínimas dos apartamentos. Porque se você sempre permitir menor, menor e menor, as pessoas vão construir menos, menos e menos e cobrar mais e mais e mais. Perfeito. Lucas Rosolini, foi um prazer bater um papo com você, mostrando esta visão muito interessante. Você que é arquiteto, inclusive, do Conselho de Arquitetura do Ceará, mostrando a sua visão sobre essa verticalização que está tomando conta das cidades todas. E, aliás, Lucas, interessante, estão ficando até iguais, né? Quando eu vejo uma orla marítima assim, eu vejo os edifícios todos, aquela praia, aquela avenida, tudo muito semelhante. Até a diferença está acabando por conta disso. Mas aí está, portanto, muito importante a sua apreciação, os detalhes que você falou. Qualidade de vida é o que a gente tem que buscar, não é, Lucas? Exatamente, felicidade. Os edifícios têm que ser feitos para as pessoas, né? É para isso que serve a arquitetura. Beleza. Um abraço, Lucas.